Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. 14ª mensagem sobre o tema o verdadeiro cristianismo. Todos acharam? E aqui está um relato preciso, fiel, de como era a igreja no seu início, de como procede uma pessoa que foi verdadeiramente alcançada por Deus. Como é que a igreja tem que proceder nessa terra, nesse mundo? Então ele diz assim, que aqueles primeiros cristãos de Jerusalém, diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã, para que o Espírito Santo nos faça compreender as coisas profundas de Deus. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já preparamos a boa terra do coração, para que a boa semente seja semeada. O Senhor disse que quando a semente é semeada na boa terra, ela frutifica a 100%. E nós somos, Senhor, essa boa terra. E queremos que nesta manhã o Teu Espírito Santo venha semear esta boa semente em nós, para que ela produza frutos, para que nós vivamos a nossa vida como sal da terra, como luz do mundo, para que o Teu nome seja glorificado em nós, para que nós possamos exalar ao mundo o suave perfume do conhecimento de Jesus. E nesta hora, Santo Deus, nós ativamos na Tua igreja a mente de Cristo, para que nós possamos compreender as coisas que o Teu Espírito venha nos ensinar neste culto. Fala, Senhor, a cada um dos Teus pequeninos. Usa-me como instrumento da Tua vontade. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, Senhor, de explanar a Tua palavra com verdade. Inspira-me, capacita-me, porque a minha suficiência, ela vem de Ti. Não é de uma capacidade do homem, não é de um talento pessoal, não. Ela vem do Senhor. O Senhor é a minha suficiência. E eu Te peço isso em nome de Jesus. Eu Te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você lembra que desde o princípio desta série de mensagens que eu venho trazendo à igreja sobre o verdadeiro cristianismo, eu tenho chamado a atenção, eu tenho dito que é exatamente aqui no livro de Atos dos Apóstolos que nós encontramos as marcas da verdadeira igreja, nós encontramos as características para você saber identificar onde está a verdadeira igreja, onde está a falsa igreja, para você saber o que é o verdadeiro cristianismo, o que é o falso cristianismo, para você saber quem é o verdadeiro cristão, quem é o falso cristão, para você poder saber qual é a mensagem que a igreja cristã tem que proclamar ao mundo. Hoje há uma grande confusão. Hoje ninguém sabe o que é cristianismo, o que não é cristianismo. O que é cristianismo? É sal grosso? Cristianismo é procissão? Cristianismo é a pessoa fazer uma corrente de 12 semanas? Cristianismo é a pessoa cair pelo poder de Deus? É participar de um G12? O que é o cristianismo, finalmente? Há uma confusão generalizada. Quais são as igrejas verdadeiras? Quais são as igrejas falsas? Então há uma confusão muito grande.
né? Então é aqui que nós vamos encontrar o padrão, é aqui que nós vamos encontrar uma referência, para que nós possamos distinguir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Amém? Já vimos muitas coisas aqui, mas temos muitas outras a ver. Então, agora aqui, nós encontramos mais uma característica daqueles cristãos primitivos, e essa característica, ela tem que ser uma característica presente na igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. A igreja de Jesus não pode prescindir disso aqui. Então veja que ele diz: eles diariamente ouviam o ensino dos apóstolos. Veja bem, o ensino dos apóstolos. Não era ouvir os ensinos de falsos pastores, de falsos mestres. Não é você pautar a tua vida num documento que o Papa joga lá do Vaticano e diz que aquilo ali tem força de testamento, porque não tem, não pode. Tudo que é necessário para a tua vida espiritual e para a minha está registrado aqui. Tudo. Ninguém pode acrescentar nada, nem tampouco tirar. Então, diariamente ouviu o ensino dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações, com alegria, com singeleza de coração, mas acima de tudo, louvando a Deus. Olha, isto é cristianismo. Só que eles faziam isso, meus irmãos, todos os dias. Hoje tem pessoas que dizem que são cristãs, olha, que passam semanas e semanas que nem aparecem na igreja, fazem da igreja um clube de lazer, como se fosse um clube social, onde a pessoa vai no dia que quer, no dia que tem vontade. Quando não tem vontade também não vai. A igreja não é clube de lazer, não é um clube de lazer. Então, eu quero que você perceba que, como consequência da incredulidade do homem, a igreja de Jesus, essa igreja que o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta de uma maneira tão gloriosa, ela se transformou numa coisa que não tem nada a ver com o que nós vemos aqui registrado na Bíblia. Hoje o que nós temos visto, que se chama de igreja, são grandes instituições, gigantescas instituições, com muita pompa, com muitos ritos, com muitas cerimônias. O que nós temos visto hoje no mundo, e que é chamado de igreja de Jesus, são essas coisas, muita música, todavia, sem nenhum louvor. Não há louvor dentro da igreja de Jesus. Quando a característica da verdadeira igreja, da genuína igreja, é o louvor a Deus. Isso é muito importante. E vou dizer uma coisa para você. Olha, irmãos, uma das melhores maneiras de eu verificar se eu sou cristão de verdade, é eu perguntar para mim mesmo: eu louvo a Deus? Eu sou um homem que louva a Deus? Eu consigo louvar a Deus? Porque se eu não louvo a Deus, eu não sou cristão. Porque olha, tem pessoas que até se interessam pelo ensino, interessam pelo conhecimento, mas que não são cristãs. Às vezes até se inscrevem para fazer um seminário teológico, fazem seminário, aprendem muita coisa, mas aprendem apenas intelectualmente. Aprendem como a pessoa aprende matemática, geografia, ciência, aquela coisa mecânica, mas a palavra nunca toca nos seus corações. A palavra não produz efeito, a palavra não frutifica. A mesma coisa acontece em relação à frequência aos cultos, em relação à celebração da ceia do Senhor, porque tem pessoas que pensam, só porque vem à igreja, só porque participa dos cultos, ou então porque no dia da ceia, participa da ceia, aí já acredita que por causa disso são cristãs. Ora, meus irmãos, o fato de uma pessoa frequentar um culto, o fato de uma pessoa vir a um lugar chamado igreja, vir a um templo, participar da ceia, participar do pão, participar do vinho, não significa dizer que ela seja cristã, não prova que essa pessoa é de Deus, porque tem muita gente que faz isso, mas faz mecanicamente, e por isso, mesmo frequentando o culto, mesmo participando da ceia, não consegue louvar a Deus, não consegue ministrar louvores a Deus. E se uma pessoa não louva a Deus, essa pessoa não pode ser considerada cristã, porque o cristianismo, ele faz com que a pessoa passe a ter um temor a Deus muito grande. Quando a pessoa
passa a fazer parte do cristianismo, o cristianismo, ele faz com que a pessoa passe a ter uma intimidade com Deus tremenda, mas acima de tudo, faz com que a pessoa louve a Deus. E eu pergunto, você louva a Deus? Você consegue louvar a Deus? Quando você vem ao culto da igreja, você consegue ministrar louvores a Deus? Eu vou explicar isso. Agora, a pergunta que cabe aqui é a seguinte, porque veja só, aqui vamos ler o versículo 46 de novo de Atos. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. O que levou essas pessoas aqui de Atos a louvarem a Deus diariamente? Olha, o que levou essas pessoas aqui a louvarem a Deus foi a grande mudança que o próprio Deus havia operado na vida delas. Esse era o primeiro motivo que os fazia louvar a Deus. Essas pessoas aqui se tornaram novas criaturas, elas agora passaram a ter a paz de Deus, elas agora passaram a ter amor, havia solidariedade entre eles, pessoas que saíram das trevas para a luz de Deus. Por isso que eles louvavam a Deus. Aqui, leia outra vez o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Diferente de hoje, né? Hoje a maioria dos evangélicos contam com a antipatia de todo o povo. A sociedade tem antipatia de crente, né? Porque os crentes hoje se tornaram pessoas antipáticas. Diferente dessa época, contavam com a simpatia de todo o povo, era um povo alegre, era um povo feliz, era um povo que exalava felicidade, sabe? Então a sociedade simpatizava com eles, mesmo que não concordasse com a mesma fé, mas tinham simpatias, não eram pessoas de cara amarrada, como você vê hoje, né? Hoje o homem, quando se torna crente, acha que tem a obrigação de viver como se fosse delegado de polícia, aquela cara fechada, não dá um sorriso para ninguém, bota uma Bíblia debaixo do braço e sai por aí afora, você tem até medo. Tem medo até de chegar perto. As mulheres também não são diferentes, uma coisa antipática, por isso que não conta com a simpatia da sociedade. E ele continua: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você vê, eles louvavam a Deus porque haviam sido salvos. Haviam sido salvos, experimentaram a salvação de Deus. Em segundo lugar, porque eles estavam conscientes, absolutamente conscientes, de que toda essa transformação maravilhosa que eles estavam experimentando se devia única e exclusivamente à graça e à misericórdia de Deus. Olha, uma pessoa que tem consciência de que a sua salvação é uma obra graciosa de Deus, olha, não tem como ela não louvar a Deus, não tem como ela não ministrar louvores a Deus, ela fica grata a Deus, ela diz, puxa vida, quem eu era e quem eu sou. Como é que Deus operou essa mudança em mim? Como é que Deus me transformou dessa maneira? Eu não fiz nada, eu não tomei nenhuma atitude, não dependeu dos meus méritos, não dependeu das minhas obras, não dependeu de nada. Foi uma obra graciosa de Deus. Olha, uma pessoa assim tem que ministrar louvores a Deus. Tem que ministrar louvores a Deus. Aqui em Romanos, vamos adiantar um pouquinho. Capítulo 9. Versículo 16, olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz à igreja: assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Olha, irmãos, aqui está a diferença crucial entre religião e cristianismo. Aqui está a diferença entre um pseudo-cristianismo e o verdadeiro cristianismo. Porque na religião dos homens, as pessoas dizem que se tornaram cristãs porque aceitaram Jesus, porque tomaram uma decisão. Não, eu aceitei Jesus, não teve um dia que eu decidi aceitar Jesus.
Eu tomei a decisão de ir para a igreja, eu tomei a decisão de deixar a macumba, eu tomei a decisão de largar a idolatria, eu tomei a decisão de largar o vício, eu tomei a decisão, eu aceitei Jesus. Não é assim que você ouve falar? Ou não é? Isso é a religião dos homens. Por isso que elas não louvam a Deus, elas louvam a elas mesmas. Tudo foram elas que fizeram. Eu fiz, eu tomei a decisão, eu fiz aquilo, eu fiz... Não. Aí você diz assim, pastor, mas não fui eu que tomei a decisão, pastor? Não. Aqui, ó. Não depende de quem quer. Não depende de quem corre. Depende de quê? De usar Deus a sua misericórdia. Foi Deus que usou de misericórdia para contigo. Foi Deus que usou de misericórdia para com você. Pastor, e por que Deus usa de misericórdia com uns e não usa de misericórdia com outros? Porque há neste mundo duas sementes. Há nesse mundo o joio e o trigo. Há nesse mundo as ovelhas e os cabritos. A Bíblia diz os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deus só usa de misericórdia com as ovelhas. Deus só usa de misericórdia com aqueles que são filhos dele, com aqueles que foram predestinados por ele para a salvação. Então, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não foi o homem que exerceu o livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio para a salvação. Livre-arbítrio é heresia. Livre-arbítrio é a pior maldição que já se estabeleceu dentro da igreja cristã ao longo dos séculos. O homem está morto espiritualmente. Todo filho de Deus, todo, sem exceção, quando nasce, já nasce morto em delitos e pecado. E como é que é a pessoa morta em delitos e pecado? Volta um pouco atrás, Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Diz assim: como está escrito, olha, está escrito, não há justo, nenhum sequer. Pastor, nem o Papa, nem Maria, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ora, se não há quem busque a Deus, como é que a igreja diz que o homem tem que buscar Deus? Não, porque você tem que aceitar Jesus, não, você tem que aceitar o Senhor. Como a Bíblia está dizendo, não há quem busque a Deus. O homem está morto espiritualmente. Tem que ser Deus a buscar o homem, tem que ser Deus a salvar o homem. É isso que a Bíblia diz. Às vezes eu ouço pessoas dizerem assim: olha, hoje eu sou um salvo graças às orações da minha mãe. Não, hoje eu sou uma pessoa cristã porque a minha mãe pedia ao pastor fulano para orar por mim, e o pastor orou muito por mim, por isso hoje eu sou um salvo. Você vê, não louva a Deus, louva a mãe, louva o pastor, quando todo louvor tem que ser dado a Deus. Pastor, mas quando eu senti aquela vontade, quando eu senti aquele desejo, pastor, de largar a bebida, de largar as farras, pastor, eu era católico, apostólico, romano, macumbeiro, como eu também era, né? Que normalmente é assim, católico, apostólico, romano, macumbeiro, né? Vive dentro da igreja, vai para a missa, mas também vai na macumba, né? E quando eu decidi largar tudo isso, pastor, quando eu decidi deixar de crer, né, nos santos católicos, deixar de me prostrar diante de imagens, quando eu decidi crer na verdade de Deus, não foi uma decisão minha, não foi uma decisão sua, não. Vou te mostrar o que é que foi. Abra aí Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Agora o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo que é Paulo. Pedro foi um apóstolo para os judeus, para os da lei. Agora ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo o livre-arbítrio do homem. Não. Segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. Então, nós vemos aqui, em Atos dos Apóstolos, irmãos, pessoas que louvavam a Deus diariamente, porque essas pessoas compreenderam que esta mudança que ocorreu na vida delas foi resultado de uma ação soberana e graciosa
de Deus. Dias atrás, aquelas mesmas pessoas estavam lá, hosana ao que vem em nome do Senhor, e Jesus entrando em Jerusalém, e eles com ramos na mão e saudando. Não passou muitos dias, já estavam manipulados pelas autoridades religiosas daquela época, e já estavam rejeitando Jesus. Quando Pilato disse: vocês querem que eu solte quem? É uma tradição, quando chega a época da Páscoa, eu soltar um prisioneiro. Está aqui, Jesus de Nazaré, está aqui Barrabás. Quem vocês querem? Adivinhe quem aquela multidão pediu? Barrabás. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Você vê quando uma pessoa está morta em delitos e pecado, ela muda toda hora. Ela não tem firmeza, ela não tem uma direção a seguir, sabe? Ela é manipulada com muita facilidade. Então, quando chegou no dia de Pentecostes, que eles ouviram aquela pregação de Pedro, então Deus efetuou neles o querer e o realizar. Deus abriu o entendimento, Deus fez com que eles compreendessem a verdade da Bíblia. Então Deus opera uma mudança, eles nascem de novo, eles compreendem que foi uma ação sobrenatural de Deus, e daí o porquê que eles louvavam a Deus diariamente. Então veja, o louvor é o resultado, irmãos. O louvor é a consequência daquilo que Deus fez em minha vida e na tua vida. Só pode louvar a Deus quem experimenta isso na sua vida. Aqui no Salmo 116, abra aí. Salmo 116, versículo 12. Olha o que o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Olha a preocupação do salmista. O que eu dou para Deus? O que eu tenho para oferecer a Deus por todos os benefícios que Deus tem proporcionado à minha vida? Irmãos, toda pessoa que está consciente de todos os benefícios que ela tem recebido de Deus, ela quer louvar a Deus, ela quer ofertar a Deus, ela quer servir a Deus, ela quer participar dos cultos, ela não falta culto, ela quer ler a Bíblia, ela quer mergulhar no conhecimento de Deus, e sempre os seus lábios vão ministrar louvor e adoração ao Altíssimo. Amém? Quando está consciente de todos os benefícios que Deus tem proporcionado a ela. Mais adiante, no Salmo 138, versículo 1 e 2, Davi diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Aleluia. Veja, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Porque se não fora a misericórdia de Deus, nenhum de nós salvaria. Se não for a misericórdia de Deus, você não seria um cristão hoje, eu não seria um cristão. Tudo isso foi por absoluta misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia, Deus tirou você da idolatria, Deus tirou o outro lá que frequentava macumba. Se macumba fosse bom, ela não seria chamada macumba, seria boa cumba. Como não presta, o nome já é macumba. Foi Deus que teve misericórdia, tirou o outro das drogas, tirou o outro do alcoolismo, tirou o outro da prostituição. Foi Deus que teve misericórdia, tirou as angústias do nosso coração, tirou a depressão da nossa alma. Foi Deus que teve misericórdia, meu querido. Eu ouvi um testemunho aqui essa semana, conversando com o irmão ali, e terça-feira à noite, no seminário eu pedi que ele contasse rapidamente, e o irmão contou. Traficante de drogas, um dos maiores traficantes ali do Serviluz, né? E o irmão contando, e eu com lágrimas nos olhos, fiquei 2 horas ouvindo ele me contar a experiência que ele teve com Deus. Ele disse: pastor, só Deus, ele só estava mergulhado nas drogas até o último fio de cabelo. Além de ser usuário, eu era traficante.
andava com 3 revólveres na cintura, estava pronto para matar ou morrer. Viu? E Deus teve misericórdia. Deus me tirou desta vida. Deus livrou a minha família. Deus livrou a minha mulher. O homem ficava lá e a mulher fazendo os pacotinhos de cocaína, né? Fazendo os papelotes de cocaína. Passou por situações dramáticas, sabe? Você vai ouvir um dia desse o testemunho dele no rádio. Então, foi Deus que teve misericórdia. Agora, veja uma coisa. Deus só tem misericórdia dos filhos. Deus só tem misericórdia daqueles que Ele predestinou para a salvação. E por isso, todo filho de Deus louva a Deus. Porque experimentou a misericórdia de Deus na vida dele, irmão. Por isso que tem que louvar a Deus, não pode não louvar a Deus. Deixa eu voltar aqui em Romanos. Abra aí de novo. Romanos capítulo 9. Leia o versículo 15. No versículo 15, o apóstolo diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Você vê? Deus tem misericórdia de quem aprover a ele ter misericórdia. Porque Deus é quem sabe quem são os filhos e quem não são os filhos. Nós não sabemos. Você olha para o mundo lá fora, você não sabe quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Quando uma pessoa nasce, ela não traz na testa filho de Deus, ou então filho do diabo. Senão era muito fácil. Não, só Deus sabe. Por isso que nós não podemos sair dizendo: olha, aquele é do diabo, aquele não é do diabo. Quem imaginaria que o apóstolo Paulo, antes de ser chamado por Deus, era um filho de Deus? Quem imaginaria isso? Um homem fanático, um fariseu fanático, um perseguidor implacável da igreja, um homem que prendia os cristãos, arrebentava os cristãos, um homem que combatia ferozmente a verdade de Deus, os ensinamentos de Jesus, que não reconhecia Jesus como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus, mas era um filho de Deus. Ele estava morto em delitos e pecados. Mas no tempo de Deus, olha, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. No tempo de Deus, Deus o chamou. Teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Saulo não usou livre-arbítrio. Saulo não queria nada com Deus, ele não queria nada com o cristianismo, ele não cria na verdade de Deus. Estava morto. Mas quando chegou o tempo de Deus, meu irmão, olha, Deus operou uma mudança profunda na vida desse homem. Por favor, abra em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1. Olha só. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, alguns que criam em Jesus, né? Assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então ele pegou os sacerdotes, aqueles que se julgam os donos da religião, e eles estão por aí hoje também, viu? Quem mais persegue a igreja de Jesus são os sacerdotes. Não são os macumbeiros, não são os pais de santo, são aqueles que se arvoram em donos da religião. Pode estar na religião evangélica, pode estar na religião católica. Esses são os que mais perseguem. Então deram autorização a Saulo: pode ir, vai lá, se pegar essa gente, prende, arrebenta, mata, você tem autoridade para fazer tudo isso. E ele foi. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Olha, irmãos, quando chega o tempo de Deus é assim, subitamente. É uma coisa que acontece no estalar de dedos. É algo inexplicável. Deve ter acontecido com você, aconteceu comigo também. Foi assim, ó, subitamente. Foi no estalar de dedos, sabe? Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dá para você imaginar o impacto que isso deve ter provocado na vida desse homem? Um homem com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa. Um homem que não aceitava Jesus. Um homem que não cria que ele era o Messias. Um homem que não acreditava na verdade da Bíblia, na verdade da palavra. E de repente esse homem tem um encontro com Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue, rapaz. Versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Cadê o livre-arbítrio? Tomou Doril e sumiu. Não tem livre-arbítrio. Não tem, irmãos. O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha aqui, ó. Tem que ouvir a voz de Deus, não adianta. Quando chega o dia, não tem como resistir à chamada de Deus. A chamada de Deus é irresistível, absolutamente irresistível. Olha, levanta-te, garoto, se levanta aí. Entra na cidade, onde te dirão o que convém você fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Ficou cego. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Você vê como é que Deus faz? Aquele homem que era um leão, um homem feroz, um homem violento, um homem cujo prazer era destruir a igreja, um homem cujo prazer era pegar os cristãos e levar preso, arrebentar com todo mundo, consentir na morte de muitos deles, quando eram jogados dentro da arena para serem devorados vivos pelos leões. De repente, esse homem se transforma numa dócil ovelhinha. Olha que coisa. Se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Conduziram o apóstolo Saulo de Tarso para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aí no versículo 10 diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Como se Deus não soubesse, como se Jesus não fosse o único e soberano Deus. Senhor, o Senhor está mandando eu ir lá orar por esse homem? O Senhor não sabe o que esse homem tem feito? O Senhor não sabe quantos males esse homem tem feito aos teus santos aqui em Jerusalém? O Senhor não ouviu o Jornal Nacional, Jesus? Passou ontem à noite, ele veio aqui, trouxe autorização dos principais sacerdotes. Senhor, o Senhor precisa se informar melhor. Olha como pensou esse Ananias aqui. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que acha que Deus não é onipresente, não é onisciente e não é onipotente. Porque a religião dos homens criou a imagem de um Deus fraco, criou a imagem de um deusinho desse tamanho. Agora, quando fala do diabo, aí é sempre um ser poderoso, grande. Você passa na porta de uma casa de macumba aqui no centro, o cara bota logo na entrada um sujeito, parece jogador de basquete da NBA, forte, Mr. América, os bíceps, um tridente na mão, aquela coisa. Quem é? Lúcifer. É o diabo. Você vai na igreja romana, está lá, pintado nos tetos lá do Vaticano, os anjos. Aí pinta os anjos
como se fossem os menininhos, sabe, criancinhas, cabelinho encaracolado, lourinho, uns trejeitos assim, sabe? Eu digo, Por isso que ninguém dá crédito. Por isso que ninguém confia. Por isso que ninguém acredita no ministério angelical. Quem que vai acreditar em anjo que desmunheca? Não é, irmão Zé Maria? Aí o cara diz, não, eu prefiro aquele da macumba, aquele me dá segurança. Aquele é forte. Aquele ali é tremendo. Né? Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Dá para você imaginar a gratidão que esse homem passou a ter para com Deus quando teve a sua vida transformada? Dá para você imaginar o quanto esse homem ficou grato a Deus? Quando ele parou para pensar, gente, quem eu era, quem eu sou. Deus iluminou os meus olhos. Deus me fez compreender a sua verdade. Eu não compreendia, eu era um fanático, eu era cego. Agora eu estou enxergando a verdade de Deus. E Deus ainda me constituiu um apóstolo, um pregador da sua palavra, um pregador do seu evangelho. Por isso que esse homem aqui também louvava a Deus. Diga graças a Deus por isso. Outras vezes, o louvor é consequência dos livramentos de Deus. Olha, irmãos, quantos livramentos Deus nos tem proporcionado. Quantos livramentos, meu irmão, Deus nos tem proporcionado. Eu sou eternamente grato a Deus. Eu lembro, eu não esqueço nunca de livramentos que Deus já concedeu a mim. Eu lembro de Deus salvando o meu filho que morreu afogado dentro de uma piscina. Eu não esqueço nunca isso. No momento mais difícil da minha vida, no momento que eu estava fragilizado, no momento que eu me sentia no fundo de um poço, de repente eu vejo a criança afogada. Quando tira a criança, preta, igual o vestido dessa irmã aqui, preta, carvão. Já tinham se passado quase uns 10 minutos e ninguém viu a criança dentro d'água. Se procurou na casa toda, se procurou em todo lugar, vai na casa do vizinho, ninguém enxergava. Até que alguém disse, olha lá na piscina. Ele de bruço, e quando o menino mergulha lá que tira, preto. Deus é maravilhoso. Poucos dias depois, veio a revelação da graça de Deus. E olha que coisa interessante. Eu não sabia fazer nada se não fosse ungindo com óleo. Foi o que me ensinaram, eu só sabia aquilo. E naquele momento eu peguei o meu filho, saiu todo mundo gritando, nós tínhamos algumas visitas em casa, e as mulheres gritavam, um desespero. Irmãos, olha, eu senti uma paz que você não pode imaginar. Não dá para explicar. Como é que no momento desse você vai sentir paz? Com teu filho morto. E eu lembro que eu sentei, assim na beira, botei meu filho aqui. Aí veio uma das moças de lá, que era obreira da seita. Pastor, está aqui o óleo. Eu digo, não quero óleo. Ninguém nunca falou para mim para não usar óleo, eu só usava óleo. Eu disse, não quero óleo. Ela olhou assim, não quero. Por favor, se afaste. E eu com meu filho no colo, eu fiz uma oração a Deus, Senhor, eu não vou suportar mais esse sofrimento. Por favor, tenha misericórdia. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, ressuscita meu filho. Mas sem desespero, sem nada, tranquilo. E ali aguardei. Eu sabia fazer todo o procedimento que deve se fazer quando uma pessoa se afoga. Eu sabia fazer tudo, não fiz nada. Eu só fiz a oração. Passaram-se uns 2 minutos. Foram os 2 minutos mais longos da minha vida. E daqui a pouco a criança chorou. E aí foi um louvor geral a Deus.
A minha esposa disse, vamos levar ao médico. Eu digo, não precisa. Não, mas eu quero. Sabe como é mãe, né? Não, mas é bom levar. E foi até bom levar. Que aí levou, o médico fez tudo quanto é exame e disse, espera aí, quem falou para vocês que essa criança se afogou? Quem foi o mentiroso? Disse, não, doutor, não teve mentiroso nenhum não, nós estávamos lá. Vocês estavam presentes? Sim. Aí quando nós contamos o tempo que a criança passou dentro da água afogada, ele disse, olha, foi Deus. As palavras do médico, foi Deus. Esse não tem um vestígio. Tinha que ter vestígio de água nos brônquios, nos pulmões. Essa criança tinha que ter sofrido dano cerebral. Ninguém resiste ficar tanto tempo afogado. Não pode, não tem explicação para isso. Ele disse, foi Deus. Foi Deus. Amém? Eu tenho todos os motivos do mundo para louvar a Deus, irmãos. Esse é apenas um dos livramentos que Deus tem me dado. Deus me livrou do falso evangelho. Deus me livrou dos homens perversos e maus. Deus me tirou da boca do leão, como disse o apóstolo Paulo. Deus me revelou a sua verdade. Eu nunca fiz seminário, eu nunca cursei uma faculdade de teologia, eu não tenho nenhum título, eu não tenho curso superior, eu não tenho nem o 2º grau completo. Pastor, como é que o senhor sabe tanta coisa? Foi Deus. Deus. Todo louvor tem que ser dado a Deus. Eu vejo os pastores aí, hoje isso virou uma verdadeira febre, usando títulos pomposos. Você pega um cartão do sujeito, parece um currículo vitae. Eu sou doutor em divindade, eu sou PhD, eu sou TA. Olha, tanta sigla, que eu digo, Deus fica desse tamanho diante deles. Quer dizer, todo louvor para eles, né? O cara é isso porque ele fez isso, ele fez aquilo. Eu digo, não, eu não fiz nada. Tem gente que se assusta. Pastor, o senhor nunca fez uma faculdade de teologia? Eu digo, eu não. Nem um seminário, nem meio, quanto mais um. Nunca passei nem na porta. Tudo isso foi uma obra graciosa de Deus. Por isso que eu não me canso de louvar a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus. Às vezes eu acordo de noite, de madrugada, sabe? Eu abro os meus olhos deitado e a vontade que vem é louvar a Deus. E eu louvo a Deus naquela hora. Eu agradeço a Deus. Eu digo, Deus, tu és maravilhoso. Deus, tu és tremendo. Diga graças a Deus. Você vê o exemplo de Moisés, né? Moisés e o povo de Israel louvando a Deus, depois que Deus derrotou aquele poderoso exército de Faraó. O povo tinha saído da escravidão do Egito, caminharam pelo deserto, de repente, chega diante do Mar Vermelho. E parecia que tudo ia voltar a ser como antes. Porque quando eles olham para trás, eles veem uma nuvem de poeira. E diz, lá vem Faraó para nos levar de volta para a escravidão. E foi Deus que tinha feito isso. Deus disse, eu vou colocar no coração de Faraó desejo de buscar vocês de novo. Eu vou fazer ele se arrepender de ter largado vocês, para eu manifestar nele a minha glória, para eu mostrar nele que eu sou Deus. Eu sou Deus. E Deus foi lá no coração de Faraó, bora Faraózinho, desista aí, vamos lá, sinta a vontade de buscar eles de volta. E Faraó disse, prepara todo o meu exército, prepara aí, eu sou o Todo-Poderoso, né? Porque quando Moisés chegou lá falar com o Faraó e disse, Faraó, o eu sou, o Senhor mandou você libertar o povo. O Faraó disse, quem é o Senhor? Não conheço nenhum Senhor, o Senhor sou eu. Eu é que tenho o poder, eu é que tenho tudo na mão. Senhor, que Senhor é esse? Deus disse, deixa estar, a partir de agora ele vai saber quem é o Senhor. Você já leu lá as pragas que Deus mandou para o Egito? Até que chega uma hora, quando vem a morte dos primogênitos, aí o Faraó diz, Moisés, leva esse povo que agora eu já sei quem é o Senhor. Agora eu já vi que existe um Senhor. Leva, sai daqui rápido, senão ele mata todo mundo. Mas Deus disse, mas não estou satisfeito. Não estou satisfeito, não vai ficar por isso não, Faraó. Tem mais coisas ainda que você vai saber. Vai lá, vai buscar o povo. Preparou o maior exército que havia naquela época, né? Era como se fosse hoje um Bush da vida, né? Se julga o dono do mundo, se julga o Todo-Poderoso, coitado. Deus dá um sopro, sabe, e é comido pelo câncer.
Deus dá um sopro e tem um infarto fulminante e acaba toda a ousadia. Coitado desses homens que se julgam todos poderosos. Então, veio o exército, Deus faz. Então, presta atenção aqui. Deus faz com que eles vá, Deus abre o mar vermelho, o povo de Israel passa a pé enxuto, como se estivesse andando aqui em cima desse altar, como se estivesse andando em cima desse piso. E quando chega no outro lado, aí vem o exército de Faraó, vê aquela maravilha, as duas muralhas de água. Disse, poxa, tremendo, né? Coisa maravilhosa. Vamos entrar também. Entraram. Eu disse, deixa estar. Né? Daqui a pouco, meu irmão, as rodas das carruagens começaram, sabe, a ficar presas na lama. Eles começaram a não conseguir se mover do lugar. E Deus diz, Moisés, estende o cajado de novo, para que as águas do mar se fechem. Olha, não ficou nenhumzinho para contar a história. Acabou tudo, morreu tudo. Aí vem o cântico de louvor a Deus feito por Moisés. Por isso que eu disse, às vezes o louvor é consequência de livramentos, né? Abra no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei, aleluia. Outro exemplo que eu acho maravilhoso é o exemplo de Maria. Isso está em Lucas capítulo 1. O anjo Gabriel se dirige a esta virgem da Galileia. E no versículo 30 o anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Versículo 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ela era uma virgem. Mas espera aí, o anjo Gabriel, como é que vai acontecer isso se eu sou virgem? Eu não tenho relação com homem algum. Você sabe que não pode existir um corpo, ser formado um corpo no ventre de uma mulher, se não houver o espermatozoide do homem fecundando o óvulo da mulher. Isso pode ser através de uma relação sexual normal, isso pode ser uma inseminação artificial, isso pode ser num laboratório in vitro, mas tem que existir os dois elementos, senão não tem corpo. O único corpo que já existiu na face da terra, que não precisou passar por esse processo, que não precisou o espermatozoide do homem fecundar o óvulo da mulher, foi o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o anjo disse aqui no versículo 35, disse, Maria, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O que a Bíblia chama de Filho de Deus é o ente santo, é aquele corpo que foi gerado sem a semente do pecado. Se José tivesse coabitado com Maria, não podia, porque ia gerar um corpo com a semente do pecado como o nosso. O corpo de Jesus era um ente santo, não tinha a semente do pecado. Para quê? Para que o próprio Deus habitasse naquele corpo. O que chama de filho é o corpo.
Por isso Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E eles ficam aí com essa história de trindade, de três pessoas distintas. Quanta barbaridade! O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Bom, quando Maria se viu grávida, olha que ela percebeu que estava grávida no duro, ela entoou um cântico de louvor a Deus. Leia o versículo 46. E o 47 também. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Aleluia. Olha, a primeira reação de Maria foi louvar a Deus. Pastor, por que Maria louvou a Deus? Porque ela percebeu, irmão, que aquilo que estava ocorrendo foi o próprio Deus que tinha feito. Ela disse: foi o sobrenatural de Deus. Foi Deus que fez isso aqui. Aqueles cristãos lá de Jerusalém, eles louvavam a Deus pela mesma razão. O cristão verdadeiro, meu irmão, ele louva a Deus porque ele compreende que ele não poderia salvar a si mesmo. Ele compreende que ele não poderia ter se salvado a si mesmo. Até porque se isso fosse possível, se fosse possível o homem salvar a si mesmo, não haveria nenhuma necessidade de Deus ter sacrificado o seu filho. Não haveria nenhuma necessidade da morte e da ressurreição de Jesus. Não haveria. Então o cristão verdadeiro louva porque ele diz: puxa vida, hoje eu sou um salvo porque Deus me salvou, não fui eu. Eu não tive... Olha, você não tem nenhuma participação na tua salvação. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eu às vezes ouço os crentes dizer assim: semana passada eu conversei com um pastor aqui, me alugou 2 horas aqui. Eu digo: você não crê que você é salvo? Veja bem, eu estou lutando para ser, né? Eu digo: você é pastor, rapaz. Falei assim: e você prega? Você não tem nem certeza que você é salvo. Você disse para mim que você está lutando para ser salvo, rapaz. Aí comecei a mostrar na Bíblia. Eu digo: e aí? Crê ou não crê? Ele disse: eu nem digo que creio nem que não creio, eu vou estudar a Bíblia. E um homem desse à frente de um povo, hein? Guia espiritual de um povo. Jesus disse: são cegos guiando os cegos. Cego guiando cegos. Amém? Vamos terminar. Efésios capítulo 2. Efésios 2, capítulo 2, versículo 1. Diz assim o apóstolo: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha, nós estávamos mortos e ele nos deu vida. É por isso que os cristãos louvam a Deus, irmão. Tudo é obra de Deus, tudo, do princípio ao fim. Tudo é obra de Deus. Nós não temos participação nenhuma nesse processo da salvação. Aqui no versículo 8, ele diz: porque pelo jejum sois salvos. Desculpa. Não, porque pela oração do teu pai e da tua mãe você é salvo. Nada. Não. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, Deus te salvou graciosamente. Não foi por mérito teu. Não foi por você usar livre-arbítrio como se ensina. Não foi porque você aceitou Jesus, o homem não pode aceitar Jesus. Você foi salvo por absoluta graça de Deus. Então o cristão verdadeiro, ele tem que saber que Deus é que faz tudo segundo a sua soberana vontade. Segundo a sua soberana vontade. Quem é cristão, vou te dizer mais, ele louva a Deus independente das circunstâncias. Independente. Se as circunstâncias forem boas, ele louva a Deus. Se ele estiver enfrentando circunstâncias más, ele louva a Deus. Se ele está sendo bem sucedido, ele louva a Deus. Se ele está passando por momentos que não está sendo bem sucedido, ele continua louvando a Deus. Tem um profeta aqui no Velho Testamento que ele expressa isso de uma forma extraordinária. É Abacuque. Abra, por favor.
Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha que coisa extraordinária. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Independente das circunstâncias, uma pessoa que só é capaz de se alegrar em Deus quando está tudo correndo bem, não é cristão. Uma pessoa que frequenta uma igreja, aí quando vem as dificuldades, quando vem as tempestades da vida, aí baixa a cabeça e se desestimula, desaparece da igreja. O que é que houve? Não foram os problemas, eu estava indo tão bem, mas de repente veio isso, de repente veio aquilo, eu naufraguei. Nunca foi cristão, nunca. Quem é cristão não retrocede nunca. Paulo disse: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos do que avançam. Cristão não retrocede, irmãos. Cristão não se acovarda. Por tudo isso, é que os cristãos louvam a Deus. Você vê, Deus criou os céus e a terra, né? A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas criadas pela palavra do seu poder. Você vê lá no livro de Gênesis, Deus desceu no jardim do Éden para confortar Adão e Eva. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego de uma fornalha 7 vezes acesa. Deus chamou um homem chamado Abraão e transformou este homem numa grande nação. É por tudo isso que o cristão louva a Deus. Eu quero terminar com 2 passagens. A primeira está em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Quando o apóstolo Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia! Ó profundidade da riqueza, isso é Deus. E para a gente fechar a mensagem desta manhã, no Salmo 107, versículo 1 e 2, o salmista diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Olha, Deus é bom. Diga: Deus é bom. Essa imagem de um Deus mau, que se apresenta aí fora, que todo filho de Deus tem medo dele, não é o Deus da Bíblia. Deus é bom. Criou-se uma imagem de um Deus cruel. Criou-se a imagem de um Deus que joga um filho dele no inferno. Isso não é Deus de nada. Não, Deus não, nenhum filho de Deus vai para o inferno. Nenhum. Absolutamente nenhum. De um Deus nervoso. Criou-se a imagem de um Deus desmancha prazeres. Um Deus que proíbe as pessoas de irem à praia. Você já viu Deus fazendo isso na Bíblia? Deus é bom. Um Deus que proíbe as mulheres de se cuidarem. Não, mulher tem que ser tudo feia. Não vai se cuidar, vai ficar parecendo bruxa. Esse não é o Deus da Bíblia, irmãos. Coitada das mulheres, né? Como sofrem nesses lugares aí. Não pode cortar o cabelo. Aí a pobrezinha da mulher fica com o cabelo, né? Quando amarra aqui em cima, faz aquele cocó, parece um bolo de noivo andando no meio da rua. Se botar uma velinha e acender, começa todo mundo a cantar parabéns na rua. Parabéns para... Né? Tristeza, né? Não, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Olha, Deus nos remiu, Deus nos resgatou da mão do inimigo. Diga graças a Deus por isso. E no versículo 8: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Olha, rendam graças a Deus pela bondade de Deus.
Ah, como eu dou graças a Deus pela bondade de Deus. Eu não me canso de dar graças a Deus. Eu quero chegar ao último dia da minha existência dando graças a Deus, porque Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Às vezes eu fico pensando, Deus, se o Senhor não tivesse me alcançado, se o Senhor não tivesse me amado, se o Senhor não tivesse me dado vida, como seria a minha vida hoje? Como a de milhões de pessoas aí fora, afogado na bebida, na prostituição, um coração vazio, porque todo homem que não tem Jesus carrega um vazio na alma. Aí começa a querer preencher o vazio com essas coisas, né? Começa a querer trocar de mulher como se troca de camisa. Aí não se satisfaz, entra na bebida, não se satisfaz o cigarro, não satisfaz as drogas, e nada preenche o vazio dele. Eu era assim. Eu era assim. Como seria a minha vida hoje? Que pai eu seria para os meus filhos? Que pai eu seria para os meus filhos? Deus me remiu, Deus me redimiu. E eu louvo a Deus por causa da sua bondade e das suas maravilhas. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia!